Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nessa terça-feira. Olha, João, vamos começar falando de um assunto que hoje mesmo, até porque tem muita gente que chega cedinho no trabalho, vai para o trabalho, de Teresina para Timon e vice-versa, e muitas reclamações por conta do endurecimento, porque o novo decreto do prefeito de Teresina, Firmino Filho, prevê punições para quem desrespeitar as barreiras sanitárias. Nas pontes que ligam Teresina ao município de Timon, nosso estado vizinho aqui no Maranhão, foram montadas barreiras e as fiscalizações ficaram mais duras. E aí, quem não obedecer, João, estará inclusive sujeito ao pagamento de multas e à apreensão do veículo. Na sua opinião, essa medida é necessária nesse momento? Olha, Nájila, a medida é um tanto quanto dura realmente, porque a gente sabe que a demanda de trânsito entre Teresina e Timon realmente é muito grande. São, eu diria, milhares de pessoas que diariamente precisam atravessar as pontes, né? Porque precisam trabalhar aqui na cidade, precisam, às vezes, visitar, quando é o caso, parentes, né? Então, realmente são medidas duras. Mas a cidade de Timon, ela tem atualmente no momento, vem crescendo, né, o número de infectados. Em Teresina, a gente sabe que vamos dizer, o epicentro da pandemia aqui no Piauí. Então, o prefeito Firmino Filho embasa aí a sua decisão com base nos números tanto de infecção no Timon quanto no Piauí, mas também no resto do estado do Maranhão, que realmente começa a enfrentar dificuldades mais graves. O Maranhão tem hoje uma taxa de ocupação de leitos de alta complexidade, no caso UTIs, é bastante alta, e a gente sabe que grande parte dessa região maranhense, né, que fica próximo de Timon, ela demanda por serviços aqui em Teresina. Então, esse tipo de abordagem, barreira sanitária, ela é essencial para, vamos dizer, minimizar as possibilidades de entrada, né, de pessoas infectadas, mas assintomáticas, que são vamos dizer, um grande vetor da proliferação do novo coronavírus aqui no nosso país. Inclusive, o próprio prefeito Firmino Filho tentou algumas, vou chamar de negociações, mas algumas conversas, na verdade, soa melhor, com o próprio governador Flávio Dino e as autoridades de saúde do estado do Maranhão, justamente para tentar achar uma alternativa para que esse vai e vem de pessoas pudesse ficar mais restrito nesse momento, dentro do que a gente chama de essencial. Eu acho que essa conversa não surtiu ainda muito efeito, João. E tem uma característica também que é importante ressaltar, que é a grande população nessa região, né, maranhense, próximo de Teresina. Aqui no Piauí, a gente tem, quando se fala em cidades do interior, a gente tem municípios, a média é 10, no máximo 10 mil habitantes, são poucas, eu diria, poucas cidades que ultrapassam aí a casa dos 15, dos 20 mil habitantes. Já no Maranhão, não. As cidades são mais populosas. Então, consequentemente, são mais pessoas, mais demanda por serviços. E como essa região demanda de Teresina, não só na área da saúde, mas também na área do abastecimento comercial, enfim, tudo isso repercute num possível aumento de pressão pelo nosso sistema de saúde aqui em Teresina. Então, a prefeitura da capital, ela realmente tem que estar muito atenta quanto a isso. As últimas falas lá da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão realmente não foram muito, vamos dizer, ativas nesse sentido de contribuir, né, para o impacto da pandemia aqui em Teresina. Então, a prefeitura aqui da capital, junto ao governo do estado, realmente tem que tomar essas medidas um pouco mais duras. Até porque são medidas duras, mas em nenhum momento as pessoas estão impedidas, né, de passar pela barreira. Se demonstrarem lá, se comprovarem a real necessidade para vir trabalhar em Teresina, para vir buscar algum outro tipo de serviço, de atendimento, é completamente possível, desde que apresente lá a sua documentação. E esse tipo de barreira não deveria ocorrer apenas entre os estados, mas, por que não,
entre municípios do mesmo estado, já que o cenário é de pandemia e quanto menos pessoas circularem, melhor, né? A questão do isolamento é a melhor forma de evitar a proliferação. Então é uma medida dura, mas completamente necessária nesse momento. João, olha, ele já foi deputado estadual, é pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina e é também médico. Eu estou falando de Doutor Pessoa, que deu uma entrevista para nós aqui no Sistema O Dia de Comunicação, e essa entrevista está hoje na edição do jornal O Dia. E aí eu vou pedir para você destacar alguns pontos que você considera mais importantes na fala de Doutor Pessoa. Inclusive, pode começar sobre a cloroquina. Isso mesmo, Nájila. Ele tocou em dois assuntos importantes. Um foi a cloroquina e outro a questão do comércio. Ele, como você falou, ele é médico, tem bastante experiência, é realmente conhecido por ser um médico muito popular e ter, né, aquelas, vamos dizer, campanhas de atendimento junto à população em situação de vulnerabilidade social. Foi assim que ele sempre construiu a sua carreira política e agora, nesse momento de pandemia, ele continua atendendo de forma remota e disse que critica, né, a politização do uso do medicamento ou não. Como médico, ele disse que precisa seguir a ciência, precisa seguir os estudos conclusivos e, por isso, é preciso aguardar, vamos dizer assim, mais comprovações de que a cloroquina realmente precisa ser incluída no tratamento a pacientes. Então, o doutor Pessoa veio aí com muita ressalva, ele até rechaça o uso mesmo do medicamento de forma deliberada, porque entende que isso é um tema muito complexo e que a utilização deliberada desse medicamento pode trazer outros prejuízos à saúde das pessoas. Então, ele tem essa ressalva aí quanto ao uso da cloroquina, já que esse medicamento foi politizado principalmente na última semana. Já em relação ao comércio, o doutor Pessoa cobrou do governo do estado, da prefeitura de Teresina, um plano que traga pelo menos datas e formas de como esse comércio precisa ser reaberto. Ele entende a necessidade de garantir o isolamento social, o afastamento das pessoas, até para que não haja um colapso no sistema de saúde, mas ele defende aí que o comércio, que o governo e que a prefeitura ofereçam aí às atividades comerciais um cronograma e um regramento, né, com as medidas necessárias para a reabertura. Até porque, segundo ele, caso o comércio permaneça fechado aí por bastante tempo, pode complicar ainda mais a situação da economia, afetar a questão do desemprego. Então, ele entende que é hora do governo do estado e da prefeitura começarem aí a apresentar ao empresariado propostas e medidas que garantam aí a abertura do comércio aqui na capital. João, o deputado federal Assis Carvalho, ele entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o parecer sobre a medida provisória que suspendeu por 60 dias o reajuste do preço de medicamentos. No seu relatório, o deputado propõe que o reajuste seja só a partir de 1º de agosto. A medida provisória 933, emitida pelo presidente da República no dia 31 de março deste ano, suspende por um prazo de 60 dias o ajuste dos medicamentos previsto na Lei 10.742 de 2003. Como relator desta MP, recebi 46 emendas, que tratam desde a prorrogação do congelamento do ajuste desses medicamentos, até o congelamento das mensalidades de plano de saúde, o atendimento dos portadores de plano de saúde que estão inadimplentes, o reconhecimento ou da revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior, formados em outros países, enquanto durar a pandemia. Como relator desta emenda, recebendo as várias sugestões, precisamos tomar uma decisão mediadora. De um lado, não prejudicar o consumidor, que no período de pandemia sofre muito porque está tendo dificuldades em ter o seu recurso, o seu dinheiro para comprar medicamentos. De um outro lado,
com o cuidado de não sufocar a indústria farmacêutica, que tem uma dependência de quase 90% dos insumos da logística através da importação, porque a produção nacional é muito baixa ainda. E diante de um câmbio elevado, diante de uma logística bastante difícil por conta da pandemia, esse setor que emprega mais de 100 mil pessoas precisa também de um equilíbrio. E essa é a posição que tenho que tomar. De um lado, não prejudicar o consumidor, de outro lado, não prejudicar a indústria farmacêutica. Se Deus quiser, apresentaremos um relatório dentro deste equilíbrio. Bom, pelo menos algumas emendas citadas aí por Assis Carvalho, que ele recebeu, são de extrema importância e valem sim ser observadas nesse momento de pandemia, como, por exemplo, as mensalidades dos planos de saúde. Mas em relação ao reajuste dos medicamentos, você acredita nessa possibilidade de só 1º de agosto, João? Acredito sim. Realmente o deputado busca um equilíbrio de forças na elaboração dessa medida, na elaboração do texto, né, que regulamenta essa medida provisória. Como ele falou, há muitas sugestões de emendas ao texto, afinal de contas, em meio à pandemia, todos os deputados querem contribuir e dar a sua parcela de sugestões aos projetos. Então, mas há algo de consenso também. Uma delas é essa questão aí dos medicamentos, de evitar o reajuste de medicamentos por um prazo. Já em relação à questão dos reajustes nas parcelas de plano de saúde, há um avanço significativo nas discussões em tirar a questão da carência e também aquela medida, né, em que os planos de saúde podem ser suspensos, os contratos podem ser suspensos em caso de atrasos por 60 dias consecutivos ou não. Isso pode sim dar uma congelada, mas em relação ao aumento o aumento das faturas, realmente é uma medida que contrapõe os interesses das instituições dos planos de saúde, que também alegam nesse momento estarem necessitando fazer grandes investimentos, até mesmo pela estruturação da rede de saúde para atender pacientes da pandemia. Afinal de contas, a gente fala muito nos investimentos que o governo do estado, que a prefeitura, enfim, que o governo federal, que os municípios estão fazendo, mas é bom lembrar que a iniciativa privada também na área da saúde está empreendendo esforços nesse sentido, o que automaticamente demanda mais recursos. Por esse motivo, é até compreensível que nesse momento evite, né, eles não queiram falar em congelamento de faturas. Afinal de contas, investimentos em saúde sempre são altos, né, Nájila? Compra de aquisição de equipamentos, aí tem também a questão de folha de pagamento, gastos com pessoal, enfim. Essa pandemia tem pressionado realmente todos os setores, a população, o poder público e também a iniciativa privada, por isso que é necessário esse equilíbrio no texto que o deputado Assis Carvalho está elaborando aí para a regulamentação dessa medida provisória. Continuamos em Brasília, João, porque o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que o recesso parlamentar previsto para o mês de julho será cancelado. A informação partiu de nota divulgada pela assessoria do senador, que diz que a medida foi tomada após reunião com parlamentares em razão da pandemia da Covid-19 no país. Eu acho que de muito bom senso essa decisão também, João. Nájila, nesse momento de pandemia, a gente está observando que todos os dias tem texto para votar, né, em relação a ela. São mudanças, como essa medida provisória do deputado Carvalho, são outros textos tramitando lá no Congresso, enfim. Por esse motivo, o senador Davi Alcolumbre entende que não há que se falar em recesso parlamentar, tendo em vista que há uma pandemia para enfrentar, e o parlamento precisa garantir agilidade nas análises de textos que cheguem lá no Congresso e que são importantes para o combate à pandemia. Além disso, também tem a necessidade de aprovação ou não de medidas provisórias elaboradas pelo governo, a discussão de outros tipos de projetos, principalmente relacionado à questão das finanças, né, de socorro aos estados, enfim. Há uma série de fatores que podem aí
que necessitam de uma votação urgente e por esse motivo não há o que se falar em recesso parlamentar nesse mês de julho, porque realmente há uma demanda muito grande por serviço, por trabalho no parlamento brasileiro. E eu acredito até que essa medida vai depois ser levada aos estados, às assembleias legislativas. Ok, João, muito obrigado. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã, Nájila. Um bom dia a todos. Bom dia. Vamos fechar a nossa janela política.